Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos muito felizes ali, estávamos conversando há alguns minutos atrás e expressando a alegria, o privilégio e como Deus faz tudo de forma tão perfeita e nos une de diferentes contextos para estar aqui com os irmãos, falando sobre algo tão relevante, tão importante, que é o avanço da obra missionária. E na verdade tudo isso é um grande privilégio, poder conversar com os irmãos e na verdade nós gostaríamos de fazer uma interação entre nós três aqui, mas na verdade abrir também para perguntas, para que os irmãos pudessem também fazer as suas perguntas, as suas considerações, e a gente espera que seja uma grande bênção. Bem, vamos lá. A nossa ideia inicial, eu gostaria que nós começássemos primeiro fazendo uma espécie de apresentação. Eu quero dar oportunidade para que os irmãos conheçam um pouco do que está sendo feito na obra missionária, tanto no contexto local das nossas igrejas, mas também no que tem a ver com o contexto global que nós estamos envolvidos aqui. Então eu queria oferecer a palavra primeiramente ao pastor Pedro, para que pudesse se apresentar e falar um pouco acerca do seu ministério e o trabalho que a igreja está envolvida. Qual é a visão que vocês estão construindo na igreja local e assim por diante. Depois nós vamos para o pastor Mauri, em seguida eu falo. Meus amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, alegria voltar a falar aqui com vocês. Eu sou pastor da Christ the King Presbyterian Church, nos Estados Unidos. É uma igreja de brasileiros, mas também os seus filhos são americanos. Esta igreja, um dos grupos que criou essa igreja era pastoreado pelo pastor Leandro. O pastor Leandro recebe um convite para trabalhar com a City to City Brasil, desde do board, desde a administração de Nova York. E nesse momento eu era pastor de uma outra igreja chamada East Boston, que fica no leste da cidade de Boston. E nós nos unimos, essas igrejas se uniram e formaram a Igreja Unida, a Cristo Rei Unida, que é a nossa igreja. E deste momento essa igreja ela começou a trabalhar a visão missionária, não só para dentro dela mesma, mas também para os Estados Unidos e para o mundo. E talvez a gente vai poder falar mais detalhes aqui em algum momento. É uma igreja que hoje investe em missões. Nós estamos presentes nos 4 continentes. Nós ainda não temos um trabalho na África. Nós temos um trabalho na própria América do Norte, nós temos na América Central, nós temos no Brasil, nós temos na Europa, nós temos na Ásia e nós temos na Oceania. Faltaria para nós um trabalho ainda na África, mas é uma igreja que trabalha com projetos missionários. E também nós estamos estendendo, terei uma conversa com o reverendo Roberto, brasileiro, essa semana, e também com o Arival Dias Casimiro, da igreja de Pinheiros, onde nós queremos investir mais no Brasil, e nós estamos com um budget, um orçamento para o Brasil, e é por isso que eu tenho feito essas viagens, para investir no interior do Brasil, para investir em igrejas. Aqui da região nós temos 4 projetos, na Bahia nós temos, se eu não me engano, 6 projetos, e nós estamos aqui também buscando projetos para apoiar. Esse é o meu, o objetivo dessa minha visita às igrejas por aqui. Ver os projetos que nós já temos aqui, mas também buscar expansão. Esse é o nosso trabalho, financiar a missão da igreja pelo mundo. Essa é a missão da nossa igreja. A paz seja com todos vocês. Prazer grande, como disse ontem, estar aqui mais uma vez. Estar em João Dourado é sempre uma inspiração, ver o que Deus tem feito aqui nesta igreja, a partir dela, na cidade, na região, toda a história do que Deus tem feito ao longo dos anos aqui, os frutos da região, irmãos preciosos aqui da caminhada ministerial. Para quem não me conhece, meu nome é Mauri,
Mauri Costa de Oliveira, sou pastor hoje na Igreja Presbiteriana da Penha, em São Paulo, fica na zona leste de São Paulo, próximo ali do aeroporto de Guarulhos. É uma igreja de 68 anos, uma igreja também bem missionária, se tornou até bastante conhecida no Brasil, porque um dos presbíteros fomentadores de missões na nossa denominação, o presbítero Azor Ferreira, foi presbítero lá há muitos anos, faleceu agora na pandemia, já aos 82 anos de idade, mas um homem de Deus, um homem encantadíssimo com missões, era um empresário bem sucedido, mas que resolveu fazer uma curva, investir em missões, se dedicar a pregar e fomentar missões pelo Brasil afora, e através do trabalho dele na Junta de Missões Estrangeiras da nossa denominação, que ela se consolidou, cresceu, e começando com trabalhos como, por exemplo, no Paraguai, ela avançou, virou a APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, há cerca de 20 anos atrás, e hoje é uma das agências que mais cresce aqui no Brasil em termos de missionários. Nossa denominação vivencia hoje um despertamento missionário bem interessante. Estamos chegando a 300 missionários, mas temos cerca de 150 candidatos na fila para serem também treinados, e todos os anos têm surgido novos candidatos. Em eventos, por exemplo, como esses, Deus levanta novos missionários. Daqui a pouco, toda hora tem alguém batendo a porta, querendo começar o processo de candidatura conosco. É um momento precioso, ou seja, nos próximos 4, 5 anos, com certeza passaremos dos 400 missionários, e pelo ritmo que vamos aí, entre 5 a 10 anos, dobraremos esse número de 300 missionários nossos hoje, 292, com alguns já aprovados para serem encaminhados, subiremos para 300. Então, tenho servido ali na PMT, além da nossa igreja presbiteriana local, que é uma igreja muito missionária, muito envolvida com missões. Participamos hoje de 24 projetos missionários, envolvendo quase 35 missionários que temos investido como igreja local para ajudar no sustento. Temos alguns trabalhos locais de missões, temos lá um culto domingo pela manhã em espanhol, porque temos uma congregação hispana dentro da igreja, cerca de 70 hispanos, bolivianos, venezuelanos, cubanos, que participam ali, peruanos que participam, são membros da igreja. Nós temos dois diáconos bolivianos e um diácono cubano envolvido ali com a igreja. Temos membros, temos um pastor japonês, temos membros de várias nacionalidades diferentes, porque São Paulo é transcultural, e a Igreja da Penha, lá atrás, entendeu o desafio transcultural dela. Estamos plantando uma outra igreja lá no Cangaíba, onde Pedro trabalhou na nossa congregação do Jardim Castelo. O Léo também trabalhou ali na região, na congregação coreana. Tem hoje uma igreja hispana, com cerca de 80 hispanos, sendo plantada ali pertinho da igreja do Jardim Castelo, perto da estação Engenheiro Goulart. A nossa região tem uma presença muito grande de hispanos. Hoje eu brinco lá que eles vão dominar a Penha. Domingo à tarde, gente. Domingo, na hora do almoço, para tarde, se você andar na Penha, parece que você está na Bolívia. Tem a feira perto do shopping da Penha, dos bolivianos. Mas eu entendo que, eu brinco lá na igreja dizendo que é Deus esfregando a missão na cara da igreja. A missão está ali, atravessou a rua, tem o transcultural ali. Então a igreja está envolvida. Eu hoje presido a APMT. O Cássio é um dos nossos, nós temos dois secretários, dois executivos. O Cássio, executivo operacional, está comigo na igreja. O Jairo, que planta a igreja do Cangaíba, também missionário da PMT, está lá. O Cornélio, divulgador da PMT, pastor auxiliar meu também. A secretária Anice, secretária tombada pelo patrimônio histórico da PMT, membro lá da igreja, e o Azor foi de lá. Então a gente tem essa ligação muito intensa com a APMT, e Deus nos tem dado a graça de poder servir aí nesses 34 países, presentes em 5 continentes. E a APMT tem tido uma boa experiência de ver igrejas sendo plantadas,
fechando aqui um trabalho inédito na história de missões. Nós temos um casal de tradutor da Bíblia no Timor-Leste. Isso aí o Pedro depois vai entender e querer apoiar. Uma parceria com a Wycliffe. Eles estão traduzindo a Bíblia para 3 línguas. Nunca houve na história de missões tradução para 3 línguas simultaneamente. O trabalho de tradução da Bíblia às vezes leva 40 anos. Eles estão em tempo recorde traduzindo para 3 línguas de uma vez. E são 3 línguas tronco, que permitirão a tradução da Bíblia para 17 outras línguas. E isso está abrindo a porta porque nós temos um índice de conversão alto no Timor-Leste. E agora o desafio é formar pastores, mas eles não têm a Bíblia na língua deles. Então, traduzir a Bíblia abre a porta para formar pastores nativos agora. Nós temos uma missionária, a Tábua, traduzindo material teológico para essas línguas e a tradução da Bíblia. Ou seja, o desafio seguinte é formar pastores que serão plantadores de igrejas no Timor-Leste, e Deus vai fazer uma revolução naquele país. Então, essa é a nossa caminhada diária. Bênção. Irmãos, só para dar uma visão geral dos irmãos acerca do meu ministério, Deus nos deu a graça de crescer nessa região aqui de Irecê, apesar de ter nascido em São Paulo. Os meus pais dessa região de Irecê voltaram para Ipanema, de onde eles são originalmente, e nós crescemos ali naquele povoado e fomos chamados pelo Senhor, abraçamos o Evangelho. Eu venho de uma família não cristã, pela graça de Deus hoje eles são. Meu pai está próximo aí a professar a fé, e isso é uma grande bênção. Eu gosto de compartilhar esse testemunho, porque eu espero que isso seja de inspiração para algumas pessoas que estão aqui, acerca da obra missionária. Às vezes nós olhamos para a obra missionária como algo muito distante, como algo assim que a gente tem que orar e às vezes ajudar aquelas pessoas que estão distantes. Mas a obra missionária começa aqui. Então, nós crescemos naquela igreja, fomos ali do grupo de adolescentes, da mocidade. Eu participei de uma banda muito conhecida aqui na região, de vários colegas hoje são pastor, por exemplo, pastor Valdson, que é pastor ali na igreja de Irecê, e outros colegas, Betânio, que é aqui da igreja. Então, vivemos uma juventude normal e comprometido com a igreja. E Deus nos levou para o seminário, fomos para o seminário. Durante a minha época de seminário, Deus nos deu o privilégio de plantar uma igreja em Guarulhos. Foi nessa cidade onde eu conheci também a minha esposa, né, a minha atual esposa, Cristiane, minha única esposa, que nós conhecemos ali. E foi um processo muito lindo, porque nós estávamos plantando a igreja e também Deus me deu a graça e o presente de ter a minha esposa, que vem de uma família cristã. O seu pai sempre foi presbítero na igreja local, ali na primeira igreja de Guarulhos. E eu nunca esperava que Deus iria me tirar do Brasil. Eu pensei que depois de me formar, iria voltar para a região e poder servir aqui. Mas Deus nos chamou, né, depois de plantar aquela igreja em Guarulhos. Eu fui o primeiro pastor da igreja metropolitana de Guarulhos, que está ali estabelecida. Nós fomos para o Chile. Fui como missionário para o Chile, pastorear ali uma igreja. Inicialmente trabalhei com o pastor Roster, um grande amigo, que esteve aqui falando também. E ali o reverendo Roster resolveu voltar e nós continuamos trabalhando no Chile. E o Chile é uma igreja, uma denominação que ela é mais antiga que a IPB, para vocês terem uma ideia. Mas ela passou 46 anos sem plantar uma igreja. Imaginem vocês uma denominação mais antiga que a Igreja Presbiteriana do Brasil, passar 46 anos sem iniciar uma nova igreja. E 30 anos sem formar um pastor. 30 anos sem ordenar um pastor formado em teologia. Esse foi o nosso desafio. Então eu era pastor da igreja Cristo Me Pastor, que é a maior igreja presbiteriana no Chile. E a nossa igreja estava num setor de classe média alta, e nós tínhamos recursos para plantar a igreja. Mas nós não sabíamos como plantar a igreja. Nós não tínhamos a experiência. E foi aí que nós nos conectamos com a organização chamada City to City, a qual eu venho servindo e apoiando desde então. E ali nós conhecemos o Terry Geiger, que foi
o pastor mencionado por o Jean hoje, ele nos apoiou ali no Chile. Nós plantamos muitas igrejas e revitalizamos igrejas ali. Deus nos deu a graça de construir um novo templo naquela cidade, e Deus nos chamou para os Estados Unidos. Fui pastorear a igreja Christ the King, uma igreja que está numa das regiões mais secularizadas do mundo. Os 2 estados dos Estados Unidos onde tem a menor frequência de membros domingo na igreja é Massachusetts, que está no leste dos Estados Unidos, e São Francisco, né, o estado da Califórnia, que está na outra costa dos Estados Unidos. E aquela igreja que nós chegamos ali foi uma igreja que nasceu por um milagre. Ela passou 25 anos fechada. Imagine vocês um templo entre a Universidade de Harvard e MIT. Passaram 25 anos com a igreja fechada. No dia que o grupo de brasileiros com americanos compraram aquele templo, que eles abriram a porta pela primeira vez para limpar, tinha terra mais ou menos dessa altura dentro da igreja. E um dos vizinhos chegou e falou: o que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo aqui? Porque eu moro nesse bairro há 25 anos e eu nunca vi essa porta da igreja aberta na minha vida. É a primeira vez que eu estou vendo. E aí o pastor falou: olha, é porque nós compramos esse templo aqui, que estava fechado, ficaram nas mãos dos asiáticos, e a igreja começou a se congregar ali. Então, nós chegamos para trabalhar com a igreja brasileira, pela experiência de também trabalhar com hispanos. Eu também desenvolvi alguns ministérios ali, e formamos uma equipe, igrejas foram revitalizadas naquela região, e Deus nos chamou para nós podermos assumir essa organização City to City. Só para explicar para vocês, a City to City, ela é uma organização que a visão principal dela é ver o Evangelho de Jesus transformar vidas e impactar cidades. E de que maneira nós entendemos que Deus transforma vidas e impacta cidades? Nós entendemos que isso é através da igreja. Então a City to City, ela não é uma igreja, ela não é uma denominação, mas ela é uma organização que trabalha junto ao lado de pastores e igrejas. E nós somos uma espécie de conector, que ajudamos igrejas que precisam de recurso, tanto ferramentas de treinamento, como também recursos financeiros, para que essas igrejas possam florescer. O grande desafio hoje não é plantação de igreja. A grande pergunta que a igreja tem que fazer hoje é: que tipo de igreja nós queremos plantar? Porque muitas vezes a razão de plantar a igreja é errada. Tem muita igreja que surge dentro da denominação por causa de uma divisão. Tem muita igreja que surge por causa... Você não tem colocar o pastor que se formou, manda para uma congregação. Às vezes nós plantamos igrejas pelas razões erradas. E em vez de plantar a igreja, nós estamos plantando um problema. Em vez de plantar uma igreja, nós estamos transplantando um grupo de pessoas que às vezes estão dando problemas em um lugar, a gente manda para outro lugar. Então é muito importante a preparação hoje, porque os recursos são muito poucos. Então nós temos trabalhado de forma global para plantar igrejas que estão envolvidas em ver a transformação da cidade, que estão envolvidas em alcançar o não crente, e não ficar pescando no aquário e tirando o crente de uma igreja para outra igreja e ficando com a dança das cadeiras. Mas como a igreja pode deixar de falar para ela mesma e falar para o mundo? Esse é o desafio. Para vocês terem ideia, semana passada eu cheguei dos Estados Unidos, quinta-feira, 3h30 da tarde. Só deixei as coisas na minha casa e vim para cá. Mas estava chegando uma conferência global. E nessa conferência nós estávamos com uma igreja. E essa igreja,
é uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, ela é mais antiga que o estado do Tennessee. E essa igreja estava lançando um projeto. E esse projeto é plantar 500 igrejas até 2030. Ou seja, em 6 anos, eles querem plantar 500 igrejas. E um dos lugares em que eles querem plantar, porque eles fizeram uma demarcação geográfica, o Brasil é um desses pontos em que eles querem plantar 25 igrejas dessas 500 igrejas. Então foi assim, impactante, foi um momento muito especial. Mas agora nós temos um grande desafio. Onde vamos plantar essas igrejas? Quem será o pastor que plantará essa igreja? E como vamos plantar? Quais os recursos que nós vamos buscar junto, parcerias para plantar essas igrejas? Então esse é um pouquinho do ministério que nós estamos envolvidos. E envolvido com esse ministério, nós tomamos a decisão de voltar para o Brasil para trabalhar com esse projeto. E o reverendo Roberto Brasileiro sabia que eu tinha essa visão de, no momento oportuno, voltar para o Brasil. Então ele entra em contato comigo e fala: Leandro, nós nos encontramos por coincidências num hotel. Ele estava em um evento, eu também estava em outro evento. Nos encontramos no café da manhã. Ele diz: Leandro, eu preciso conversar com você. Vamos almoçar juntos. Bem, fomos almoçar. E chegando lá, ele me compartilhou o desafio de nós voltarmos para o Brasil e assumir a Igreja Presbiteriana da Bahia. E a Igreja Presbiteriana da Bahia, irmãos, é uma igreja que tem 153 anos. É a igreja mais antiga da Bahia. E uma igreja que ela é a terceira igreja mais antiga do Brasil. Ela tem uma importância e uma relevância histórica, tanto para o estado da Bahia, porque ela é mãe de maior parte das igrejas históricas aqui da Bahia, como também envolvida sempre com a obra missionária pelo mundo. Mas a igreja da Bahia vinha passando por um processo de sucessão pastoral e algumas lutas, e ele nos convidou para nós abraçarmos esse projeto. Então eu, como um bom baiano, falei, a minha oração com a minha esposa era a seguinte: Deus, onde eu posso ser mais útil para o teu reino? Essa oração que eu fazia ao Senhor, para Ele nos mandar para o lugar onde nós poderíamos ser mais útil. E depois de orar e visitar aquele campo e ver o desafio que existe para a Bahia, da Bahia voltar ao cenário que ela sempre deveria ter estado, eu falei: eu acho que eu tenho que voltar para esse lugar. E Deus nos levou ali para a Bahia, para Salvador. E nós acabamos de chegar. Tem uma semana que a minha família está na nossa casa. E nós estamos envolvidos com isso. A minha missão, estando na Igreja da Bahia, é voltar a fazer a Bahia olhar para o mundo. É voltar a fazer a Bahia um lugar relevante para a obra missionária. Porque Deus tirou homens e mulheres aqui e hoje estão abençoando o mundo. Mas essa obra precisa continuar. E esse lugar aqui, essa região, é um celeiro onde isso deve acontecer. E eu quero ajudar pastores e igrejas aqui dessa região. É um compromisso que nós temos para que Deus possa abençoar essa igreja, essa região, para plantar mais igrejas e enviar missionários pelo mundo. Então esse é um pouquinho. Eu queria fazer uma pergunta agora para os pastores aqui, para a gente conduzir, antes de passar para todos. Como tem sido o desafio de vocês para transmitir essa visão para que missão na igreja não seja simplesmente um departamento ou uma área da igreja, mas que a missão esteja no ponto central? Como tem sido essa experiência de vocês, como pastor, de envolver a igreja em missões? Quem quer ir primeiro? Ainda bem, Leandro, que na sua fala você falou que a Cris é a sua mulher atual, mas você só teve um até hoje. Isso é importante. Meus queridos, o trabalho com imigrantes é muito difícil, porque o imigrante ele sempre está com o coração no lugar
que ele nasceu, no lugar que ele tem a sua família e tudo isso. Eu passei a observar na nossa igreja que os nossos membros gastavam por um final de semana, o que é aproximadamente R$40 mil, para ir na Flórida, nos parques. Eu passei a observar que eles faziam isso 3, 4, 5 vezes por semana, por ano. 3, 4, 5 vezes por ano. E eu também passei a observar que nunca havia sido feito um discipulado com os líderes da igreja. Eu observo isso como algo prioritário e primordial no meu trabalho, no trabalho que nós fizemos na igreja. Nós passamos por 3 anos reunidos só com a liderança da igreja, somente com líderes e com as suas esposas. Paramos praticamente a igreja. A igreja viveu somente do culto de domingo, e nós passamos esses 3 anos praticamente trabalhando com as mulheres e com os homens, a liderança. Porque eu tenho aprendido também que existe um problema muito grave quando você trabalha o pastor e não trabalha a esposa. A família pastoral hoje é destruída, na maioria dos casos. Filhos que não são crentes, a esposa que é amargurada. E também acontece com o presbiterato e com o diaconato. Então a gente passou a trabalhar isso, e foi um processo muito duro. E a nossa igreja tinha uma arrecadação de aproximadamente $20 mil por mês, aproximadamente R$100 mil, que é muito baixo para a nossa realidade lá. E a gente começou a fomentar isso, e a ideia da concomitância na missão que os irmãos tocaram aqui. É a ideia de que o mandato bíblico não é somente para você pregar o evangelho lá do outro lado do mundo, mas é também para você, juntamente, as coisas juntas, concomitante, no mesmo tempo. Você deve ter missão local, missão a meia distância, missão a maioria de distância e missão a uma distância muito grande. Então é em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. E essas coisas devem acontecer de uma só vez. Então a nossa igreja, com esse processo de discipulado, os irmãos se despertaram para as missões, pararam de gastar, porque nos Estados Unidos o consumismo é muito forte, e nós convergimos hoje esse gasto para as missões, tanto locais como também para o mundo. Houve quebrantamento nesse processo, houve uma série de situações, pessoas também saíram, outras chegaram, e nós hoje estamos focados nesse projeto, onde a nossa igreja tem uma arrecadação hoje considerável, acima das igrejas americanas. Nós somos a igreja que mais arrecada no Nordeste dos Estados Unidos, no presbitério da PCA, e graças a Deus hoje essa igreja está expandindo pelo mundo por isso. O nosso projeto não é interferir nas igrejas locais. O pastor Clóvis tem o projeto deles, a gente vai lá, tem um board, tem um comitê que avalia esse processo. Tem muitos irmãos que mandam um projeto para a gente, mas eu não tomo essa decisão é tomada por esse comitê que faz a avaliação. Inclusive, pastor, eu estava avaliando hoje, já chegou a questão do Timor-Leste para nós, já chegou o pedido do Timor-Leste. Então a ideia da igreja foi mudar a liderança da igreja. Eu não acredito muito, irmãos, numa mudança geral, somente desde o púlpito da igreja. Uma igreja é mudada quando a liderança é mudada, quando ela é mudada. A igreja nunca vai além da sua liderança, ela nunca vai além da espiritualidade da liderança. Enquanto a irmãzinha do coque ainda for espiritual, enquanto a mulher do presbítero for a que mais lê a Bíblia, a igreja não vai para lugar nenhum. Os homens precisam se envolver, os homens precisam jejuar, eles precisam saber das escrituras, eles precisam administrar suas casas, eles precisam ser os pastores dos seus lares. É aí que a igreja vai brotar forte, porque os demais é só um tipo de remédio, é só um tipo de paliativo. É essa mudança que nós fizemos para que uma pequena igreja do Nordeste dos Estados Unidos se tornasse hoje uma das igrejas que mais investem em missões no meio imigrante no mundo. Então, essa é a nossa experiência nesse fator, pastor Leandro.
fato, né, um desafio essa questão da consciência da igreja de seu papel. Nosso trabalho tem que ser, de fato, de levar a igreja a entender a sua natureza, porque a igreja existe. A Bíblia nos diz que somos nação santa, somos raça eleita, somos sacerdócio real. Só que na sequência tem um a fim de. Tudo é com uma finalidade. E vocês lembram bem, qual é a finalidade? O que diz o resto do texto? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não existimos por causa de regulamentos, de prédio, tudo isso é bênção, é importante, é estrutura que nos ajuda a avançar na missão, mas a finalidade da igreja é proclamar as virtudes de Deus, é tornar o nome do Senhor conhecido onde não é pregar tanto do outro lado da rua como do outro lado do mundo. Então é de fato um desafio. Primeira ação nossa tem sido essa, de tentar ser ao máximo uma igreja local que vive, que respira missões. É ser uma igreja local que se envolve com o seu entorno, com os desafios ministeriais do entorno, e através do ser igreja, toda igreja local tem algum tipo de influência em alguém do lado. Uma outra igreja é influenciada pela nossa igreja. Então nós temos nos esforçado para ser uma igreja que influencia as outras igrejas do entorno na direção da missão, na compreensão de sua natureza, mais do que de sua missão, de sua natureza e de sua essência. Cada igreja é uma agência missionária. Cada igreja existe para fazer o nome de Jesus conhecido e tem que pregar o evangelho. Uma igreja que não é missionária é um campo missionário, precisa ser visitada pela graça, precisa de um City to City ajudando, precisa de uma igreja lá que quer fomentar a visão missionária naquela igreja local, porque enquanto uma igreja entende que ela é uma igreja missionária, ela cresce. Nós temos no mundo hoje 7 milhões de igrejas cristãs, de todos os espectros cristãos, sejam igrejas católicas, evangélicas, nós temos igrejas divididas, classificadas aí em 6 grupos diferentes, né? Igrejas anglicanas, igrejas católicas, igrejas evangélicas históricas, igrejas pentecostais. Nós temos igrejas chamadas de fronteira, que são aquelas estilo Testemunha de Jeová, Adventista, que nós internamente dizemos não são evangélicas, não são cristãs, mas o mundo olha e diz é tudo cristão, né? E nesse bloco gigante dividido em 6 grupos distintos de cristianismo no mundo, nós temos 7 milhões de igrejas. Desses 7 milhões de igrejas, nós temos basicamente hoje 2 milhões de igrejas em declínio, igrejas que estão morrendo. Temos 4 milhões de igrejas que estão no platô. Elas existem, mas elas não pregam o evangelho, elas não compartilham sua fé, elas não plantam outras igrejas, elas não estão envolvidas com essa agenda do crescimento do cristianismo global. São igrejas que existem como clube, são igrejas que existem como associações, como um grupo de crentes que reúne para manutenção do outro, para que o irmão continue sendo cristão só. E nós temos 1 milhão de igrejas apenas, de 7 milhões, que estão engajadas no enviar missionário, sustentar missionário, plantar nova igreja, evangelizar, e são as igrejas que estão crescendo ao redor do globo. Então olha só, numa fatia de quase 2 bilhões e 400 milhões de cristãos no mundo, nós temos cerca de 350, 340 milhões de cristãos de fato envolvidos com a missão, pregando, testemunhando, dando oferta, dando o seu dízimo fielmente para que a igreja se multiplique, para que a igreja cresça. E é importante que os cristãos, que você como cristão faça parte desse bloco, porque se você está do lado de lá, você está no grupo da morte.
tá? Você está no grupo da morte. O grupo que está no platô, entre aí 8, 12 anos, entra no declínio. Toda igreja que para no platô, dentro de poucos anos, ela entrará no declínio. A igreja que está pregando, plantando outra igreja, o pastor que está ali pregando, dizendo: vamos gente, vamos plantar, vamos abrir congregações, vamos treinar líderes, vamos formar grupos pequenos. Esse grupo é o grupo que está no 1 milhão. O grupo dos 4 milhões de igrejas que estão no platô, e o grupo de 2, vai entrar no grupo de 2 logo logo, que é o grupo da morte, que vai morrer. E então nós precisamos fazer conferências, congressos, como isso aqui. Louvado seja Deus. Pastor Clóvis, conselho da igreja de João Dourado, Deus abençoe vocês mais e mais. Deus renove essa visão da igreja de investir, de reunir, pensar, parar, refletir, trazer Pedro, trazer Leandro, chamar, reunir gente, chamar outras igrejas para parar e pensar, fazer essa reflexão missionária. Isso é de Deus, isso é a agenda do Espírito Santo movendo a igreja, eu tenho certeza disso, porque a partir daqui a igreja vai lá para o grupo, é gente que está no 1 milhão de igrejas, que está crescendo e cumprindo a missão. Como igreja local, temos tentado ser também uma igreja missionária. Tenho pregado, falado sobre missões. Nossa agência tem um movimento de realizar conferências missionárias pelo Brasil. Nós temos uma área que está em desenvolvimento também da PMT, que é a mobilização missionária, que é fazer encontros nas igrejas e gerar nas igrejas locais mobilizadores de missões, que é gente que ajude aquela igreja local a olhar para missões. E quando a igreja olha, é uma bênção. Geralmente você vê, eu escuto demais isso, pastor dizendo: olha, a minha igreja era uma antes de envolver com missões, é outra depois que se envolveu. Por quê? Entendeu sua essência, sua natureza, por que existimos e por que somos igreja. Muito importante essa colocação de vocês, que reflete algo que eu considero fundamental, é fazer da missão não uma área da igreja ou algo que a gente tem um mês de missões ou algumas atividades de missões, mas hoje tem se falado muito da importância de um estilo de vida missionário, né? Uma vida missional. Muitos têm falado acerca dessa ideia de uma vida missional, de que nós somos missionários. Você é um missionário. Você tem um chamado, como foi bem colocado nas palestras anteriores aqui. Nosso chamado principal é para fazer discípulos de Cristo. Esse é o chamado principal da igreja. Quando a igreja entende isso faz uma diferença muito grande. Inclusive, isso tem sido algo que a gente tem conversado muito no processo de revitalização de igreja. Porque hoje tem se falado muito em plantar igrejas, mas tem se falado muito também acerca de revitalização de igreja. E para ser sincero, nós como organização, tem muitas pessoas, hoje nós temos mais busca por revitalização de igreja do que por plantação de igreja. É interessante isso. Mas qual é a diferença entre as duas? A diferença entre as duas é que o potencial para que uma igreja que já está estabelecida revitalizar é muito maior do que uma igreja que não tem nada. Tem muitos pastores que começam do nada. Mas o grande desafio é que as pessoas não querem mudar. Elas querem manter o status quo. Elas não querem transformar as suas vidas. Elas não querem mudar para a sua agenda, o seu tempo, os seus recursos para alcançar o não cristão. Tem muitas igrejas hoje que, se você olha o calendário dessas igrejas, está simplesmente baseado em atividades para nós mesmos. Atividades voltadas para dentro. Atividades, nós temos, muitas vezes as igrejas funcionam como se fosse uma tribo. Nós temos uma linguagem própria, nós temos um mundo paralelo, nós fazemos as coisas para nós mesmos, e tem pessoas que são vizinhas da igreja e nunca recebeu uma saudação de uma pessoa que é membro da igreja. Então, como nós vamos transformar a cidade? Como nós vamos alcançar o não crente? Se o nosso tempo, a nossa agenda, o nosso foco está totalmente voltado para nós mesmos. E isso é exatamente o contrário do que significa ser igreja. Porque a palavra igreja significa um povo que está voltado
para fora. Então precisa mudar a chave. E para mudar a chave nós precisamos entender que nós somos um missionário. E esse tema é importante para nós. E porque é importante para nós vamos orar pelos missionários. Nós vamos apoiar projetos de missões, mas nós vamos fazer missão, porque isso é um privilégio que Deus deu à igreja. Não existe outra organização que pode substituir a missão que é da igreja. Pedro compartilhou muito bem aqui, o pastor Mauri, acerca da importância de passar essa visão para a igreja. E fazendo assim, isso vai mudar um pouco a situação. Nós temos visto essas mudanças acontecerem. Há algumas estatísticas muito mais específicas, semelhantes a que está dando aqui o Amauri. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, porque muita coisa do que acontece nos Estados Unidos, 2 anos depois está acontecendo aqui. A gente conversava com o Amauri sobre isso ontem, né? Em várias esferas, na política, na educação, nos negócios e também no contexto da igreja. Para vocês terem uma ideia, hoje, a maior denominação evangélica dos Estados Unidos é a Igreja Batista do Sul. Essa denominação é a maior denominação dos Estados Unidos. E essa denominação hoje, o tema que eles estão discutindo é sobre revitalização. Inclusive há um livro muito interessante, chama Revitalização, acho que não está traduzido para o português, onde foi fruto dessa conferência que eles fizeram para conversar sobre revitalização, porque mais de 60% das igrejas da denominação está estagnada. Mais de 60%. São igrejas que estão num processo de declínio. A denominação semelhante à IPB nos Estados Unidos, a PCA, que é a mais conservadora, uma igreja séria, mais de 50% das igrejas hoje não crescem, estão perdendo membros. Esse é um fenômeno que tem acontecido principalmente das denominações históricas. E isso é um desafio de nós nos contextualizarmos, de nós fazermos as mudanças importantes e conversarmos seriamente sobre esse tema e fazer um redesenho de como nós podemos ser uma igreja missionária. Como ser uma igreja missionária? Essa é a grande pergunta que nós temos que fazer constantemente. E a missão começa onde? Na minha vida, dentro da minha casa. Então, esse é um desafio. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem igrejas pujantes, igrejas sérias, igrejas que estão envolvidas em missões, mas existem muitas igrejas da IPB hoje que estão em um momento muito difícil, um momento muito delicado. Então esse é um tema importante para ser conversado aqui, e eu louvo a Deus que a igreja presbiteriana aqui de João Dourado está à frente. Temos que ser proativos, temos que ser intencionais nas nossas ações hoje. E essa discussão aqui é maravilhosa. Eu quero nesse momento abrir para perguntas, para vocês fazerem perguntas aqui. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Pastor Jonathan, tem um microfone aí que poderia ser disponibilizado. Irmãos, bom dia. A igreja brasileira, ela vive um processo muito complexo. E eu acredito que o nosso grande desafio é reduzir esse processo complexo a um processo simples, no sentido de que nós temos muitas atividades e nós nos ocupamos com muitas coisas que não nos foram demandadas e atividades que estão roubando a nossa razão preeminente de ser. A igreja, ela é missionária por natureza. Ela tem o DNA missionário. E a minha pergunta é, no sentido prático, como a liderança e como a igreja devem lidar com esse processo de enxugar as coisas. A eliminação é uma arte,
a gente precisa eliminar algumas coisas que estão congestionando o processo, que estão impedindo essa visão missionária, essa visão de investimento. E eu gostaria de saber dos irmãos, vocês que estão lidando com isso. O pastor Pedro mencionou que em algum momento a igreja passou a viver apenas com o culto de domingo. E algumas coisas tiveram que ser eliminadas. Como a liderança lida com isso e como a igreja deve lidar com isso? Porque, de repente, se a gente tira alguma atividade, o dia disso, o dia daquilo, gera algum impacto. E aqui na nossa região, talvez algum milindre que seja perigoso. Nos ajuda nesse sentido? Pastor, se identifique. Eu conheço você muito bem, grande parte conhece aqui, mas só para a gente, né, seria bom se identificar. Ok, eu sou o pastor Jonatas, o pessoal me chama mais de pastor John, e eu estou pastoreando a igreja Betel, aqui em João Dourado. Pensa. Eu falo essa pergunta para se identificar, porque tem muitas pessoas que estão acompanhando pela internet também, viu, gente? Vamos lá. Eu entendo que assim, o problema não é a quantidade de atividade da igreja. Boa parte das igrejas nossas não entendem o que é a sua missão em si. Então, um trabalho que eu entendo que é marcante para a vida da igreja é a igreja entender, primeiro, o que nós vamos chamar de visão. Eu acho que nós aqui no Brasil misturamos muito visão e missão. A turma chama método de visão, a turma chama missão de visão e não entende o que é a visão direito. Visão é Deus. Qual foi a visão de Moisés? Lá na sarça, Deus. Essa foi a visão. A partir da visão que é Deus, e a visão unifica, não divide, porque a visão é uma só. É Deus e a glória dele. A partir da visão, vem uma missão. Qual é a missão? Descer ao Egito, resgatar o povo e trazê-lo para adorar. Qual será o método para fazer isso? Tem que ir lá, tem que conversar com os anciãos, tem as pragas, tem aí um processo, né, para fazer. Eu acho que nós nos perdemos como igreja nisso. A visão para muita gente não é clara. Por exemplo, a gente ouve assim, olha, qual é a visão de vocês? A nossa visão é uma igreja em célula. É um método, não é uma visão. Célula não é uma visão. A visão nossa é uma igreja preta com um modelo. Esses dias um cara me perguntou, a sua igreja é church? Eu falei, deve ser, porque toda igreja deve ser church, né? Não? Ou seja, é eclésia, é church, é tudo, mas assim, a turma confunde método com visão, a missão com a visão, alcançar jovens. Não é a visão, é uma missão, alcançar jovens. Ou quando é muito claro para nós qual é a visão é Deus, a missão é fazer discípulos. Então, se a visão está clara, a atividade, não interessa se é só um culto por semana ou se são 10. Por que existem 10 cultos? Para fazer discípulo. Cada culto será uma frente. O problema é atividade pela atividade, vira ativismo. Aí começa a roubar energia, começa a roubar dinheiro, começa a roubar tempo da igreja e a gente só faz aquilo para quê? Para fazer, para cumprir a agenda. Por que tem esse culto quarta? Porque tem 20 anos que tem o culto de quarta. Mas para que serve o culto de quarta? Não, para a gente ir lá, reunir, gastar energia, gastar tempo, mas, ou seja, agora, esse culto existe por causa da visão que é Deus, por causa da missão que é fazer discípulos. Eu sou suspeito para falar de atividade, porque a nossa igreja, lá em São Paulo, é uma igreja que tem culto segunda, célula na terça, ensaio na terça, culto na quarta, ensaio na quarta, aula de teologia na quinta, ensaio na quinta, PG, o grupo pequeno na quinta, grupo pequeno na sexta, culto de adolescente na sexta, terceira idade na sexta, encontro de casais no sábado, culto de jovens no sábado. Aliás, tem sábado como esse aqui que tem 17 coisas diferentes acontecendo lá. Vai falar, é ativismo. Não. A pergunta nossa não é quantas coisas acontecem, é por que as coisas acontecem. Tudo o que acontece tem a ver, aí a nossa preocupação,
com a natureza e a finalidade da igreja. Por que tem esse ensaio? Esse ensaio é para que no culto a orquestra, quando toca, glorifique Deus e pregue o Evangelho. Por isso a orquestra é uma célula. Estuda a Bíblia, tem oração, tem reflexão bíblica, cuidado pastoral com as vidas e depois ensaio. Não é ensaio por ensaio. Então, cada atividade, a terceira idade está lá para quê? Para evangelizar. Por que existe pequeno grupo? Para evangelizar. Por que tem um culto de adolescente toda sexta, 8 da noite? Para ganhar adolescente. Por que tem um culto de jovem? Para ganhar jovem. Por que tem um encontro de casais? Para ganhar outros casais. Para você ter ideia, todo ano nós fazemos encontro de casais. Esse é, para mim, a melhor programação de casais da igreja. Tem congresso, tem retiro, tem palestra sobre dinheiro, sexualidade, tem classe de casais, tem grupo de discipulado de casal, tem tudo. Mas para mim esse é o ovo de ouro. É um encontro que nós fazemos, a gente vende 25 ingressos para um jantar de casais. E quando você compra um convite, você tem direito de trazer um casal. Então você paga um convite e janta 2 casais. Qual é a condição? Esse casal que vem com você tem que ser desigrejado ou não crente. Se for o primo da Batista, não entra, paga outro convite. Não vale chamar o casal do irmão que é da Assembleia de Deus. Não, tem que ser desigrejado e tem que ser não crente. Aí entra de graça. Tem casais lá que falam assim, vou pagar um jantar para você, vem comigo. O casal não crente descobre que é na igreja na hora do jantar. Aí tem uma palestra boa para casal, ele senta à mesa, e ali na mesa, com outros casais não crentes e outros casais crentes, tem o evangelismo na mesa. Não tem um encontro desse que nós fazemos que não fica 2, 3 casais na igreja convertidos. Entendeu? Então, qual é a missão? Então não é quantas atividades, não é o mínimo possível de atividade, não. É o máximo possível de atividade dentro da missão da igreja e da visão da igreja, que é a glória de Deus. Aí, cada igreja tem suas potencialidades, sua liderança, seu recurso e vai administrar. Fazer fora da missão é desperdício. Rapaz, já que eu fui citado e você está com esse óculos de um cara inteligente, eu trabalhei 5 anos com revitalização de igreja. E talvez as coisas que eu vou falar aqui agora vão provocar um pouco de repulsa e de polêmica. Mas é minha função na vida. Para isso vim ao mundo. Eu trabalhei 5 anos com revitalização, estudei sobre o tema, estudei com gente fora da igreja, comportamento humano, me especializei nisso. Existe algo que está visível a todos, que é o politicamente correto dentro das igrejas, e que provoca nas nossas igrejas doenças incuráveis. Geralmente nos conselhos que eu chego para trabalhar, eu chego para igrejas que estão morrendo. Para você entender qual é a minha função, eu chego como o cara do SAMU. O cara do SAMU é aquele que vai usar o desfibrilador, não sei, a endorfina, não sei lá como é que chama, adrenalina, para ressuscitar o cara. Pum! Então, às vezes eu chego, na maioria das vezes, foi o que Deus me colocou. E eu fui estudando o processo das igrejas. E quando eu chego nesse processo, e eu quero ser muito prático, porque é o que eu gosto de ser. Na minha primeira reunião do conselho, o maior problema das igrejas que estão morrendo é eles entenderem que o maior culpado da morte delas são eles que ficaram na igreja. Porque na cabeça deles, a igreja está viva porque nós estamos. Ainda estamos aqui. Botar na cabeça desse pessoal que eles são os doentes é o maior problema da revitalização. Porque todo mundo foi, a igreja não cresce, não desenvolve, não tem atividade, você não vê uma ação. Quando eu falo atividades como o pastor
a Mauri falou, atividades dentro da visão que se estabelece, é porque a igreja está morta, ela está escravizada de uma tradição, e na maioria das vezes escravizada dos donos de igreja. É o pastor que só visita o presbítero rico, ele só vai na casa do cara que é o cara que tem problema dentro da casa dele, tem um filho que é homossexual, é lésbica, tem um problema de moral, ético no negócio, mas o cara não tem coragem de chegar e dizer: meu irmão, se lasque, você precisa mudar de vida. Então as igrejas, elas passam por um processo de morte, porque as pessoas ainda não têm consciência de dizer assim: eu sou o problema. E quando você passa a dizer eu sou o problema, você começa a ser parte da solução. Porque o maior desafio de um médico, principalmente de um médico de cabeça, é fazer o cara entender que ele está doente. E o maior processo do pastor que chega numa igreja que está morrendo, ou que está inchado de atividades, é que ela entenda que ela está morrendo. Porque não é admissível dentro de um processo da igreja que a igreja não cresça. E eu não estou falando de um crescimento explosivo, inchado, ou dentro disso. Eu estou falando de um crescimento normal, dentro de uma estrutura que está viva e é saudável. Ela tende a crescer com raras exceções. Com raras exceções. Então, assim, o grande problema hoje é você demonstrar para a sua liderança que ela está doente. E ao fazer isso, quando você está chegando, isso vai implicar nas atividades da igreja. Como é que nós conseguimos isso? E talvez seja uma opinião muito sui generis, o que eu vou falar sobre isso. Mas eu já tinha estudado muito sobre isso. E esperava uma oportunidade. Já tinha errado muito. Errei muito no ministério. E é aí que eu percebi que eu precisava paralisar a igreja e trazê-la para uma atividade que a mantivesse ainda latejando como igreja, mas que eu pudesse fortalecer. É aquilo que os médicos fazem quando induz o coma de um paciente. Ele não está morto, mas ele está em coma, mas ele está num processo de reabilitação de todo o corpo. E é aí que o processo muda. E é aí que a história muda. Isso aconteceu na história com Charles Haddon Spurgeon, na Park Street. Ele fez esse mesmo processo. Eu não quero ser aqui... Eram épocas diferentes, tempos diferentes, mas ele fez isso. E todo pastor que tem coragem de fazer, e que tem uma liderança que tem coragem de fazer, essa igreja vai ter algo permanente. Porque tem um efeito, e eu usei até no livro que eu estou escrevendo, até lembrando da rede, tem o efeito carrapicho. O carrapicho, todo ano você corta, ele nasce. Todo ano você corta, ele nasce. Tem igrejas que é assim, chega um pastor novo, agora nós vamos para frente. Demora quantos anos o pastor novo? 1 ano e meio, 2. Ela volta de novo. Ela tem um erro no ADN, no DNA dela. Ela tem um erro no problema de raiz dela. E todo pastor que chega ali, talvez pela experiência dele, e eu já fiz isso, só tira o carrapicho que está ali. Ele não entende que aquele carrapicho, ele vai brotar, ele é um esporo, ele funciona com muito pouca água. E o que são os esporos da igreja? A amargura. A amargura. A amargura é o esporo. Perdão, você entra num conselho, tem presbítero que não fala com o outro. E se fala é oi, oi. E tem um processo de amargura. Aquilo é um processo que vai afetar a igreja. Aquilo é um processo sério dentro da igreja. E ninguém vê isso às vezes. E a gente fica vivendo de pastor. Chegou o pastor novo da igreja, é a solução. Às vezes, eu estava entrevistando o pastor, porque eu sempre olhei ele como pastor, o presbítero Paulo, né? Sobre como funcionou as coisas aqui na igreja. Como foi que chegou a esse tempo? Eu sempre fico olhando para esse tempo, fico com a cara para cima, assim, eu amo vir aqui, né? Teco esteve aqui, pregou. Teco é o Roster que pregou aqui. Roster esteve aqui, pregou, o pastor Roster. E a gente fica vendo como esse prédio, como as coisas foram construídas. Vocês têm um pastor aqui há quantos anos? Quantos anos Clóvis está aqui? 26 anos. Esse é um processo de cura de uma igreja. De um pastor que está trabalhando,
que está na raiz da igreja. E é isso aí que todo pastor deveria fazer. Parar. A sua igreja cai. Não avança. Não é um problema de atividades. O pastor Amauri já falou. Mas é um problema, muitas vezes, do ADN da sua igreja. Você precisa, como pastor, entrar no conselho, junto com as esposas, junto diaconal, junto com as esposas, e trabalhar essa liderança fortemente. Parar tudo na igreja. Para que esses líderes sejam sarados, curados, restaurados, suas famílias cheguem num nível de restauração aceitável, para que depois a igreja avance. E aí você vai ter um processo em que as atividades serão uma consequência disso. Bem, meus colegas já responderam exaustivamente. Eu só quero deixar uma sugestão, Jonathan. Há um livro muito bom, inclusive eu estou até voltando a ler esse livro, que se chama Uma Igreja Simples. Esse livro eu acho que todos os presbíteros e pastores deveríamos ler esse livro. O Thomas Raine, ele é um pastor hoje, que depois de muitos anos de ministério, ele tem se dedicado a ajudar pastores a trabalhar no processo de revitalização ou plantação da igreja. E é interessante, porque um dos grandes dramas da igreja é a eclesiologia. Às vezes nós temos uma muito boa teologia, mas a maneira como nós expressamos essa teologia que se desemboca na eclesiologia, que é a vida do dia a dia da igreja, às vezes nós entramos em um processo de autossabotagem, um processo de colapso. Porque toda a liderança que está ali tem uma muito boa intenção. Todas as pessoas que estão responsáveis por um departamento da igreja, em que ela faz uma plenária, uma reunião de jovens, ou de UPH, ou SAF, há uma boa intenção, quem está responsável por um departamento, os pastores, os presbíteros, mas muitas vezes, quando isso é feito simplesmente sem considerar o que mencionou o pastor Amauri aqui em relação à visão e à missão, quando essas coisas não estão claras, porque quando você tem claro qual é o teu objetivo, é igual num trabalho. A pessoa chegou para trabalhar num local, e ela vai fazer um trabalho, uma função, você vai dizer para ela, ó, tem muita coisa para fazer aqui, mas a sua função é essa. Quando ela sabe o que ela tem que fazer, qual é o objetivo dela, tudo isso simplifica. E ela vai poder render muito mais e ser muito mais eficiente, porque ela sabe o que ela tem que fazer, qual é a função, qual é a visão, para onde a gente está indo. Mas quando a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente não sabe o que fazer, qualquer coisa serve. E esse é o problema. Porque cada um está caminhando para um lado, cada um está fazendo alguma coisa. Então isso que o Pedro mencionou, de às vezes ter que paralisar, você parar e falar, espera aí, nós vamos conversar sobre nós. E o pastor precisa ter essa maturidade. E isso é um desafio, porque isso são coisas que, infelizmente, às vezes não é ensinado no seminário. Os colegas que estão aqui são testemunhas. Entendeu? Nós estudamos os fundamentos, mas muitas vezes esse processo eclesiológico, que você precisa ter noção administrativa, que você precisa ter um contexto de lidar com gente, de ter uma capacidade psicológica de fazer leitura das pessoas, tudo isso são coisas que às vezes os seminários não transmitem. E nós precisamos ser humildes o suficiente e entender que não é simplesmente porque você teve uma formação teológica, entendeu, que aquilo vai ser suficiente para você implementar certas coisas na igreja. Então, é uma recomendação, esse livro, no Igreja Simples, é muito bom, na verdade é uma série de 3, mas o primeiro deles é o Igreja Simples, os demais você vai descobrir. Vamos para a próxima pergunta. Presbítero João Carlos, presbítero emérito dessa igreja. Ontem, quando o pastor Clóvis pediu que as mulheres ficassem de pé, 80% da igreja. Isso é normal aqui na nossa região. A evangelização parece que fica a cargo das mulheres. O que fazer para revitalizar os homens? Porque eu tenho uma preocupação. Daqui a pouco
nós não vamos ter dificuldade de eleger presbíteros e diáconos, porque os homens de igreja estão diminuindo muito. Presbítero João Carlos, continência, patente alta. Eu peguei o microfone aqui porque esta é uma das grandes análises feitas que igrejas que estão morrendo. Eu e Leandro fomos pastor no Chile, e quem levou a igreja do Chile nas costas foram as mulheres. E esse é um diferencial hoje da City K United, que nós somos pastores. Os homens assumiram o controle da igreja, não como forçadamente, como líderes. Para isso é o processo. E falando praticamente, os homens só vão crescer como líderes quando as mulheres aprenderem a edificar as suas casas. Veja bem, se não precisasse da mulher, Deus não dizia: mulheres, sede submissas aos vossos homens. Mulheres, edificai as vossas casas. Por isso é importante o processo de liderança. É um diácono que não leu a Bíblia toda até hoje, que não tem nenhuma bagagem sobre doutrina, mas a esposa dele ora, a esposa dele conhece a Bíblia de capa a capa, mas ele não. No momento é muito bonito, mas essa partícula de comportamento dentro da igreja produzirá no futuro um problema dentro da igreja, porque essa mulher vai, como é o caso, mulheres que têm desenvolvido, são corajosas, desafiam, mas esse não é o modelo de Deus. Esse não é o modelo de Deus. Essa não é a lógica de Deus do processo da igreja. As mulheres são um processo importantíssimo. Sem as mulheres não pode haver igreja no sentido humano, como também os homens, mas a liderança deve ser dos homens. E para que isso aconteça, é o que nós já conversamos aqui, tem que haver um sentar da igreja, aonde o pastor, aonde a liderança vão se preocupar, ou se preocuparão, em trabalhar o crescimento do ministério dos homens da igreja, para que os homens assumam a igreja. Eu tive um testemunho disso agora, através do reverendo Augustus, e também de pastores da Flórida, e pastores que vêm do centro dos Estados Unidos. Eles ficaram assim, impressionados como os homens da igreja que estão presentes. Veja bem, Deus dirigiu algo na nossa igreja. Nós passamos 3 anos, numa segunda-feira, todas as segundas-feiras, de 7 horas da noite até as 10 da noite, trabalhando discipulados no imigrante, num contexto imigrante. Isso foi um milagre. Mas hoje esses homens fazem a diferença dentro da sua casa. Esses homens fazem a diferença. Agora, isso não vai acontecer se as mulheres que estão aqui não permitirem, não trabalharem para formar grandes líderes. Eu vou dar o meu exemplo. Eu sou da região de Irecê. Eu sou um doido desvairado mesmo. Eu não tenho medo de nada na vida. Mas Deus levantou aquela morena ali. Eu vou usar até a música mundana. É por causa da morena. Aquela morena. Deus levantou aquela mulher. Eu sentei aqui do lado dela porque ela é meu monitor. Está aqui o monitor, mas ela é o meu monitor. Porque Deus usou ela para mudar a minha história. Deus usou ela como mulher para construir o homem que eu estou sendo formado hoje. E as mulheres da igreja precisam parar. Precisam parar e começarem a construir os seus lares. Começarem a entender que os seus maridos se tornarão grandes líderes por causa delas. Por causa do comportamento delas. O maior erro de um conselho é avaliar o pastor somente e não avaliar a família. Tá? Não avaliar a esposa do pastor. Esposas de pastores destroem ministérios. As mulheres precisam se levantar. As mulheres precisam se levantar. Porque eu sou um exemplo disso, irmãos. Eu sou um autodestruidor de mim mesmo, de tudo à minha volta. Se eu não tenho ela como minha esposa, ela é quase 10 anos mais nova do que eu. E é isso que faz a diferença. E esse processo é um processo que acontece em toda a liberalização de igrejas no mundo. Aonde a igreja
vai se, entre aspas, afeminando, e se cai. E também nos impérios. Os grandes impérios do mundo caíram pela feminização deles. Por isso que eles ruíram. E hoje, o que é que mais avança no mundo? Ateísmo e o muçulmanismo. E o que é que acontece no muçulmanismo? O homem tem uma figura central. É claro que é exagerado, é claro que são hereges, mas há um norte aí que talvez nós precisamos parar e pensar. Mulheres participarem na construção de grandes líderes que comandarão as suas casas, mas também comandarão a igreja. Oh, conserta não. Não, tá certo. A nossa sociedade hoje, ela vive um processo, né, de desconstrução da masculinidade. Desde lá atrás, a Revolução Industrial, o homem acabou sendo tirado do processo da formação dos filhos. Nós tínhamos, no modelo antigo, o pai artesão, e ele formava o caráter do filho, criando o filho, a filha junto dele, à medida que ensinava a profissão, treinava e forjava o caráter do filho. Na Revolução Industrial, o pai começa a sair 6, 7 da manhã de casa e chegar às 7, 8 da noite. Jornadas de 16, 17 horas de trabalho. O pai foi tirado da criação dos filhos. E depois, com a entrada da mulher também no mercado de trabalho, hoje, na verdade, quase que os pais vão sendo tirados do processo da educação dos filhos. E aí nós temos na nossa sociedade agora, até muito forte, chegando o modelo da criação de tempo integral, ou da educação de tempo integral, né? O filho sai de casa logo cedo e vai ser devolvido à noite para pais que chegarão cansados do mercado de trabalho, ou seja, é o Estado quem criará os nossos filhos, quem educará os nossos filhos, e aí você sabe para onde vai levar. Mas o fato é esse, que o pai foi tirado da educação dos filhos. E cada vez mais nós temos geração após geração com uma ideia do homem como um sujeito fraco, como um sujeito ausente. E aí, consequência disso é que na igreja, quando você vai falar de liderança masculina, o homem desaparece, porque os homens não lideram as casas. O modelo do presbiterato e do pastorado é o modelo da paternidade. Quando alguém fala para mim assim, olha, o que você acha de pastorado feminino? É a mesma coisa que mulher ser pai, não tem jeito. É impossível, ou seja, oficialato está ligado à paternidade. Por que os primeiros pastores da igreja eram chamados de padres? Na igreja católica romana ainda é padre. Na igreja ortodoxa ainda é padre, é patriarca. Por quê? Tem a ver com patriarcado. Isso é um modelo divino. Agora, o esvaziamento do que o homem é, da liderança masculina, do papel masculino na sociedade, gerou a consequência de ausência masculina na igreja. É bênção que a mulher esteja presente, porque a ausência da mulher é morte, né? Agora, não tem nada de errado com a presença feminina, que venham mais mulheres, mas nós precisamos revitalizar o papel masculino na igreja. Nós precisamos discipular melhor os homens, treinar melhor os homens. Nós precisamos intencionalmente resgatar o envolvimento masculino, o papel masculino na família. Os homens precisam aprender a ser pai de verdade, ser de fato o líder de suas casas, o líder da espiritualidade de suas casas. Os homens precisam ter restaurado o sacerdócio masculino nas casas. Consequentemente, se essas mulheres ajudarem a treinar melhor os homens, nós teremos homens melhores na igreja. Nós teremos homens mais fortes, mais presentes, melhores diáconos, melhores presbíteros, teremos pastores, teremos aí homens que ajudam-nos na estruturação da igreja. O que temos que fazer é, intencionalmente, voltar a resgatar o papel e o ministério dos homens nas famílias e nas igrejas. E aí nós teremos aquele tanto de mulheres que temos aqui e mais homens juntos com essas mulheres, né? Eu quero dobrar o número de mulheres. E quanto mais mulher, mais homem. Quanto mais homem, mais mulher. Ou seja, a igreja é esse lugar que não tem
nem homem nem mulher. Tem discípulos de Jesus servindo ardorosamente a igreja, e aí as funções e papéis estão muito claramente definidos nas Escrituras, e se vivermos o desenho das Escrituras, o designer bíblico é perfeito, inquestionável, e frutificará na vida da igreja. Só quero adicionar um elemento que eu creio que é importante, é a questão do discipulado. Isso que foi mencionado aqui durante as palestras, o pastor Jean, que tem se focado muito nisso, tem sido muito bom. Quando nós olhamos o modelo de Jesus, porque essa constatação a gente sabe do papel do homem como cabeça e toda a responsabilidade que tem, mas hoje, no contexto da cidade, os homens estão muito sob pressão, têm muito pouco tempo pela responsabilidade de ser o provedor. Como igreja, podemos dar alguns baby steps, alguns passos de bebê para avançar nessa direção? Talvez fazendo esse trabalho de discipulado, começando com a liderança da igreja, porque o que Jesus fez foi muito lindo. Jesus começou com 12 discípulos. E Jesus, nesse processo de discipular 12 discípulos, ele começa com um processo de desconstrução. E esse processo de desconstrução é algo, às vezes, mais difícil do que você voltar a construir do zero. Esse processo de desconstrução toma tempo. Pedro mencionou 3 anos. O modelo que Jesus fez foi quanto tempo o ministério de Jesus? Foram 3 anos que ele tomou caminhando com um grupo de 12 líderes que estavam sendo estabelecidos, e desses 12 líderes ainda aí tinha um que baixou do grupo, mas foi um processo que demorou, mas estabeleceu as bases, os fundamentos, e daí em diante, eu acho que outras ferramentas interessantes, os grupos pequenos eram liderados por homens. Outra coisa importante é a questão do discipulado 1 a 1. Então, existem vários tipos de ministérios que podem ser abordados dentro da igreja nessa direção. Tem mais pergunta? Não?